Não existe apenas um liberalismo, mas liberalismos, sempre no plural. Afinal, onde está a origem dessa diversidade de vertentes? Está na sutileza das diferentes noções de liberdade que acompanham a tradição liberal desde o liberalismo clássico. Você quer entender melhor as variações clássicas em torno do conceito de liberdade para os liberais? Então, vem comigo nos próximos minutos. Entender os diferentes conceitos de liberdade nos ajuda também a entender as peculiaridades das diferentes escolas que compõem o liberalismo como uma ampla tradição de pensamento. Ajuda também a entender a amplitude e a variedade dessa tradição. As diferenças no conceito de liberdade surgem a partir de diferentes perspectivas do mundo, diferentes enquadramentos da questão da liberdade humana, e essa forma de encarar os problemas também acaba provocando consequências importantes no desenvolvimento de outras questões que são fundamentais e clássicas do pensamento liberal. Por exemplo, qual deve ser o tamanho ideal do Estado? Quando a gente espreme as premissas que estão por trás das diferentes respostas liberais para esse tipo de pergunta, a gente acaba voltando justamente para as diferentes noções básicas do que significa liberdade. Nesse vídeo, a gente vai apresentar as 3 principais variações desse conceito no liberalismo clássico, sem nenhuma pretensão, claro, de esgotar esse debate, até porque, a rigor, cada filósofo traz uma versão própria do conceito de liberdade para chamar de sua. Vários pensadores também já se dedicaram a sistematizar essa discussão e as suas principais vertentes. E um esclarecimento importante nesse vídeo é que muita gente, às vezes, acaba tratando o liberalismo cultural, o liberalismo clássico, perdão, como se fosse um receituário, uma vertente específica das ideias liberais. Tem gente que usa o termo liberal clássico para definir a própria posição política, por exemplo, em pleno século XXI, o que é legítimo, mas é importante esclarecer que, para efeitos deste vídeo, a gente se refere ao liberalismo clássico não como uma posição fechada, uma ideia específica, mas como um período muito fértil de desenvolvimento das ideias liberais. Então, para explicar isso, eu vou pegar emprestada uma sistematização que foi feita pelo pensador brasileiro José Guilherme Melchior no seu livro Liberalismo Antigo e Moderno, em que ele basicamente narra a trajetória das ideias liberais ao longo da história e a emergência das diversas correntes do liberalismo. E o que chama atenção é que desde o primeiro momento de florescimento das ideias liberais, estamos falando ali do final do século XVII, ao longo do século XVIII, até a primeira metade do século XIX, quando se situa esse período tão fértil que chamamos de liberalismo clássico, já tem ali uma impressionante variedade de visões. Ou seja, o liberalismo já nasce no plural desde os clássicos e com diferenças realmente muito significativas de ênfase sobre o conceito. Melchior sistematiza em 3 principais vertentes, classificando de forma didática a partir das nacionalidades, a vertente francesa, inglesa e alemã. Essa divisão nacional é relativamente arbitrária porque, na realidade, tudo isso ficou muito misturado, né? Já que os autores naquele período debatiam, eles se influenciavam mutuamente naquele contexto do iluminismo. De uma forma geral, o liberalismo clássico francês usa um conceito de liberdade enquanto autonomia, ou seja, o poder de se autonomiar, de criar o próprio nome, de criar as próprias normas, as próprias regras que regem a sua vida. Então, nesse sentido, é uma noção muito influenciada pela noção de liberdade dos antigos, que a gente já tratou em outro vídeo, se você ainda não viu, vale a pena, no sentido de que a reflexão permanece respondendo a uma mesma pergunta: qual é a fonte do poder? Só que dessa vez, a reflexão que se dá no liberalismo é transposta da cidade para o indivíduo. Então, não se trata apenas de perguntar quem constrói as regras da cidade, mas, no fim das contas,
quem constrói as regras do indivíduo, as regras da sua vida. Portanto, há uma construção de uma espécie de metafísica pessoal nesse movimento, né? O indivíduo sendo capaz de criar objetivos para si mesmo, normas para si mesmo, não apenas seguir scripts desenhados por um outro. Nesse sentido, o indivíduo livre é aquele que consegue ser a fonte das suas próprias decisões. Quando a gente se pergunta, por exemplo, por que vamos tomar determinada atitude, por que vamos nos empenhar em uma determinada ação, fazer uma determinada escolha, se a resposta está no próprio indivíduo e não em outro que é alheio a esse indivíduo, então somos livres. Ou seja, não fiz isso porque era o desejo de um outro, porque era o desejo da religião em que eu fui educado, porque era o desejo da família, e eu simplesmente não questionei o que estava nas minhas condições, ali parecia muito natural. Eu fiz isso de fato porque era o meu desejo, eu fui a fonte da minha escolha. Nessa noção francesa, esse é o indivíduo livre. E quando esse indivíduo se relaciona com outras pessoas, tem aí, claro, a necessidade de fazer pactos, de celebrar contratos, de fazer acordos. Então, quando a gente pensa na convivência dos indivíduos, na vida coletiva, na sociedade, então, essa é uma noção de liberdade muito ligada à ideia de participação do indivíduo na construção das regras. Então, de uma forma geral, essa noção se desenvolve ao longo dos séculos para consolidar como legado para os dias de hoje a noção de democracia liberal, a ideia de que os indivíduos devem participar da construção das suas próprias regras e também das regras que nós partilhamos na vivência coletiva como democracia. Enquanto isso, o liberalismo clássico inglês é baseado num outro conceito de liberdade individual, entendido como independência, ou seja, a liberdade que ocorre na esfera de não dependência, quando o indivíduo pode fazer escolhas independentes do que os outros gostariam que ele fizesse naquele contexto. Ele não precisa pedir permissão para realizar, basta querer e fazer. Então, essa noção de liberdade está intrinsecamente ligada a, por exemplo, a resistência à opressão, também à criação de limites ao exercício do poder. Ela surge como uma resposta a uma outra pergunta muito importante, né? Então, enquanto o liberalismo francês, por exemplo, estava perguntando sobre a fonte do poder, o liberalismo inglês parte de uma outra questão, que é basicamente a seguinte: independentemente de quem exerce o poder, qual que deve ser o limite dessa esfera de atuação? Qual que deve ser o espaço de ação individual que está protegido da deliberação dos outros, que não depende da aprovação de ninguém além dessa própria pessoa? Assim, essa noção de liberdade inglesa se comunica muito com o desenvolvimento da ideia de privacidade, que é um conceito muito importante, né? A ideia de que, independentemente da vida pública que nós compartilhamos na nossa vida, na esfera pessoal, é importante que haja uma esfera privada, em que cada um seja plenamente livre para viver como deseja, sem a interferência da deliberação alheia, sem os outros ficarem se metendo, né? Muitas ideias importantes nascem junto com esse pensamento. A ideia, por exemplo, de que a nossa casa deve ser inviolável, de que ninguém deve ter o direito de entrar na minha própria casa sem a minha permissão prévia, de que nós devemos ter direito a sigilo bancário, sigilo telefônico, que não importa com quem eu estou falando, né, para os outros. As pessoas não podem se meter no que eu converso privadamente, no que eu escolho fazer com o meu próprio dinheiro, se eu quero comer um bife com ouro, enfim, por aí vai. De forma geral, então, essa noção de liberdade inglesa, em que as pessoas devem ter um espaço próprio de ação, que seja privado de deliberação alheia, acabou sendo essencial para desenvolver também a noção de livre mercado e da liberdade econômica, a noção de que as pessoas possam fazer trocas voluntárias entre si, como bem entenderem, sem que ninguém fique se metendo a priori nesse espaço que é privado, um espaço de cada um espaço de duas pessoas que voluntariamente estão fazendo um acordo. Já a terceira noção de liberdade do liberalismo clássico é da escola alemã. Ela me parece, de longe, a noção que é menos abordada hoje no Brasil, mas que eu acho igualmente fundamental para o desenvolvimento das ideias liberais. Ela parte de uma noção de liberdade enquanto autotelia. Autotelia
significa a autodeterminação do seu próprio fim, do seu próprio propósito. É a noção, no fim das contas, de que cada indivíduo, cada pessoa é um fim em si mesmo, e não um meio, um instrumento para um outro objetivo. Ou seja, o indivíduo não é somente um cidadão, porque o fim do indivíduo não é servir a cidade. O indivíduo não é somente um trabalhador, porque o fim do indivíduo não é servir ao trabalho. A gente não vive só para trabalhar. O indivíduo é, sobretudo, um indivíduo. Ele quem define o seu propósito de vida. Essa visão se associa intrinsecamente com a ideia de cultura, que muitas vezes a gente esquece, mas que vem de cultivo, né? A ideia de que o indivíduo, ao ser um fim em si mesmo, precisa cultivar as suas habilidades, desenvolver as suas potencialidades. Para o liberalismo clássico alemão, em outras palavras, cada um de nós deve se desenvolver em busca de ser a melhor versão possível de nós mesmos. E aí é que estaria a chave para a liberdade, no autodesenvolvimento individual, no florescimento das nossas individualidades. E nesse sentido, é maravilhoso perceber que tem uma premissa necessária para o autocultivo e também para a busca de sermos a melhor versão possível de nós mesmos. O reconhecimento de que nós ainda não atingimos esse patamar. Se nós estamos nessa busca, é sinal de que somos imperfeitos e de que devemos, então, buscar esse aperfeiçoamento. E há algumas decorrências muito importantes que acabam sendo naturais dessa nossa imperfeição. A primeira é que nós precisamos ter uma postura de humildade e de abertura à mudança. A gente pode estar errado, então faz sentido que a gente se mantenha reflexível, né? Disponível para repensar, para abrir mão de uma ideia errada ou de um costume que eventualmente não nos faz bem, porque afinal de contas, nós não somos instrumentos das ideias, nós não somos instrumentos dos costumes. As ideias e os costumes é que são instrumentos para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso florescimento individual. Daí surge também outra decorrência fundamental, que é a noção da tolerância. Se eu não sou perfeito e não devo me portar como se eu fosse o dono da verdade, nem na minha própria vida, quanto mais na vida do outro, né? Nessa postura, que é uma postura aberta, o que nós podemos chamar de liberalismo cultural, né? Que se desenvolve na noção dessa grande sociedade aberta. No lugar de tribos fechadas, onde os scripts estão dados, a gente precisa cultivar e construir espaços de convivência pautados na pluralidade, onde cada individualidade tem um espaço para florescer em seu próprio universo individual, convivendo com tolerância e uma disposição contínua, no fim das contas, para conviver com o outro e para nos aperfeiçoar. Então, em outras palavras, sintetizando esses três grandes conceitos de liberdade do liberalismo clássico, nós temos a liberdade enquanto autonomia, que desenvolve um liberalismo político e gera como legado a democracia liberal. Nós temos a liberdade enquanto independência, que desenvolve um liberalismo econômico e gera como legado a economia de mercado concorrencial. E temos a liberdade enquanto autotelia, que desenvolve um liberalismo cultural e gera como legado a noção de sociedade aberta, tolerante, plural. Temos aí, portanto, um tripé que consolida os grandes legados dos liberalismos clássicos: democracia liberal, economia de mercado e sociedade aberta. A junção desse tripé, a gente chama aqui no Livres, de liberalismo por inteiro, que acaba sendo um equilíbrio entre esses três eixos fundamentais da liberdade individual. Então, não é, portanto, uma receita fechada de bolo de políticas públicas ou de como você deve viver sua vida. É um conjunto de preocupações, um conjunto, no fim das contas, de reflexões sobre a liberdade que, ponderadas, tem um valor importante para que, na vida em sociedade, a gente seja capaz de usufruir de espaços de liberdade individual, espaços de realização pessoal. Então, na prática, tem muitas variações possíveis sobre o conceito de liberdade. Como nós vimos, elas são igualmente legítimas dentro da tradição liberal, na vida real, para além da abstração. Tem horas que uma noção de liberdade acaba, muitas vezes, entrando em choque com outra noção de liberdade, e essa diversidade é uma grande riqueza. Nós temos muito a aprender com ela. Não tem uma
uma resposta fechada sobre as coisas. Não é à toa que meu amigo Eduardo César Maia, que é prefaciador de alguns dos volumes da reedição das obras de José Guilherme Merchior, pela Realizações, gosta de definir o liberalismo como a tradição da contradição, porque nesse equilíbrio fino de preocupações não existem certezas finais nem soluções definitivas sobre os grandes problemas da humanidade. O que emerge é uma grande preocupação pelo desenvolvimento da potencialidade humana em sua mais plena realização. Isso se dá sempre com soluções provisórias, respostas muitas vezes incompletas, mas que nos movem para uma expansão das nossas possibilidades de ser livres.